E aí, eu sou o Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive. E hoje eu vou te explicar por que a maioria das pessoas acha que estudar inglês é chato e complicado. Porque a maioria das pessoas começa um curso de inglês e desiste no meio do caminho. Muita gente não desiste só para não dizer que parou o curso de inglês, que está pensando no futuro. E tem gente que não desiste porque ganhou uma bolsa da empresa e nem pode desistir do curso. Mas essas pessoas vão para as aulas de inglês sem nenhuma motivação, sem saber o que está acontecendo. Isso acontece porque o inglês, para essas pessoas, nada mais é do que um grande mistério. E por que isso acontece? Na maioria dos cursos, na maioria das escolas de inglês, a matéria já no começo, nas primeiras aulas, é explicada toda em inglês. O português é bloqueado na sala de aula. Então, se o professor, no primeiro dia de aula, explica para os alunos toda a matéria em inglês e os alunos ainda não falam inglês, o que vai acontecer? Eles não vão entender nada. E aí tem muitos professores que fazem perguntas em inglês para os alunos e pedem para eles responderem em inglês. Em primeiro lugar, os alunos nem entenderam a pergunta porque eles ainda não falam inglês. E como é que eles vão responder uma pergunta em inglês se eles ainda não falam inglês? Isso gera uma enorme frustração e uma vontade de sair correndo da sala de aula e não voltar nunca mais. Portanto, qual é a solução para esse problema? A solução, na verdade, é extremamente simples. Eu estou falando dos tempos verbais. Por quê? Porque sem conjugar tempos verbais, você não constrói frases. E o que é um discurso? O que é a fala? São frases com tempos verbais conjugados. Sem esses tempos verbais conjugados, não há ação. Veja essas frases, que podem ser ditas no dia a dia, por exemplo, de qualquer empresa. Pode ser que não haja reunião. O projeto teria sido aprovado. Faz 2 semanas. Quanto custa um monitor novo? Vai haver outra auditoria, tem que ser enviado hoje. Veja que o que está em vermelho é tempo verbal conjugado. O que sobrou é vocabulário. Então vamos para a primeira frase. Pode ser que não haja, é o verbo haver com o verbo auxiliar modal. E o vocabulário aqui é reunião. Se você não souber dizer pode ser que não haja, não tem como fazer a frase. Já era. O projeto teria sido aprovado. Teria. Isso aqui é futuro do pretérito. Se você não sabe o que é em inglês, esqueça, não tem como fazer a frase. O projeto é fácil. Você não sabe como é que fala projeto? É só pegar um dicionário e o seu problema está resolvido. Agora, tempo verbal, você tem que aprender. Faz 2 semanas. Esse faz aqui não é o verbo fazer. Isso aqui é present perfect, presente perfeito. Se você nem sabe o que é, como é que você vai fazer essa frase? Quanto custa um monitor novo? Custa. Verbo custar no presente. É super simples, mas você não imagina quantas pessoas que já falam inglês até razoavelmente bem não fazem essa frase corretamente. Vai haver outra auditoria. Outra auditoria. Você não sabe como é que fala auditoria? Procura no dicionário. Agora, vai haver é o verbo haver conjugado no futuro. E não tem só uma forma. Você sabe como funciona, como faz? Se você não sabe, você não faz a frase. Tem que ser enviado hoje. Nessa frase só tem um substantivo. Hoje. Tem que ser enviado. Olha o verbo aqui. Conjugado. No presente tem, depois que ser, no infinitivo, enviado, participio passado. Se você não tem noção dessas coisas, não tem como você realmente falar inglês. Percebe qual é o problema? Portanto, não há ação sem conjugar tempos verbais. Não há comunicação efetiva. Se você ainda não está convencido disso, faça o seguinte. Fale com alguém aí na sua casa ou um colega de trabalho por 5 minutos, sem conjugar tempos verbais. Tente. Na verdade, você nem vai começar a conversar, porque não dá para conversar sem conjugar tempos verbais. Ou na sua empresa, entre numa reunião e preste atenção em 5 minutos de reunião, quantas vezes, pega uma caneta, vai anotando, quantas vezes você vai ver tempos verbais conjugados. Depois você soma e você vai ver que é uma quantidade absurda de tempos verbais conjugados. Portanto, esse é o segredo. Agora, a escolha é sua. Você pode
fazer essa viagem, essa jornada por essa estrada que você ainda não conhece, sem nenhuma sinalização, ou seja, você pode tentar aprender inglês sem entender como o inglês funciona. Ou você pode conhecer o Overdrive. É um método que foi criado e desenvolvido dentro de empresas multinacionais com foco no aluno, no colaborador da empresa, para capacitar essas pessoas para trabalharem no prazo mais curto possível. O Overdrive te ensina o que você precisa saber para construir o idioma na sua cabeça e isso faz toda a diferença. A dica está dada.